O capítulo 1149 chegou e com ele temos consecutivos momentos hypantes pra cacete. Talvez esse tenha sido o capítulo mais eletrizante no arco de Elbaf e que também contém muitas revelações. Mas antes de mais nada, temos essa arte de capa aqui lindíssima que o Oda faz de vez em quando, e geralmente o Oda gosta de dar alguns spoilers nessas capas, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, nos omeletes de Chapéu de Palha, o omelete do Luffy fala ali My Gold Mine, né? Minha mina de ouro. E provavelmente isso está se referindo aos nakamas dele, né? Os amigos dele são o seu tesouro. Mas o omelete do Chopper, que está sendo aqui feita a decoraçãozinha pela Nami, tem uma parada escrita ali, parece com um coraçãozinho e tudo mais. Eu vi ali um J, mas não sei muito bem o que isso significa. Porém é óbvio que a figura mais marcante dessa arte é a Bonnie, segurando o que era para ser, sei lá, o cardápio, mas parece muito uma lápidezinha com o famoso RIP, né? Rest in Peace, o descanse em paz, com o braço dela tapando o nome da pessoa que estaria morta, já dando uma dica que provavelmente a gente vai ver alguém morrer daqui a pouco. E pelo que parece é um nome curto, é um nome ali de 4 letras e tal. E galera, desculpa, eu não quero fazer esse papel, mas eu já tô cantando essa bola há algum tempo, que eu acho que o que está escrito aí é o nome Kuma. Obviamente, com a gente conhecendo a história do Kuma, né, emocionalmente falando, a gente quer que o Kuma e a Bonnie possam ver esse resto de vida juntos, eles sejam muito felizes, beleza. Porém, narrativamente, eu pessoalmente não gostei do Kuma ter conseguido fugir de Egghead, assim como não gostei dos satélites ter conseguido fugir como a Lilith, por exemplo. Porque o Kuma, ele teve um trabalho muito bem feito. A gente viu o passado dele, viu o peso desse personagem e ele se sacrificou pela sua filha. Era uma conclusão perfeita. Mas aí ele vai pra Elbaf com a galera, a Lilith fala que ela pode curar ele, mas como a gente tá vendo atualmente em Elbaf, né, principalmente as crianças sendo feitas como alvos, é capaz que a Bonnie seja pega nesse fogo cruzado de alguma maneira e assim ativando o Kuma uma última vez para salvar de fato a sua filha, para ela poder seguir com as suas próprias pernas nesse mundo tenebroso. Porém, bora deixar de papo, vamos pra análise. O capítulo começa de onde o outro terminou, de Gaban completando seu ataque contra os Sommers e sendo foda pra caralho. Nesse momento, Gaban fala que seus machados ficaram cegos, mostrando que no passado ele conseguiria varar esse cara em um ataque só. Os Sommers conseguem se recuperar e eles começam, né, a ter a sua lutinha, que é mais o Gaban oprimindo ele e ele tentando se defender. E nesse momento eles conversam e Gaban fala pra Sommers bons tempos, hein, se referindo aos tempos que eles lutaram, na qual tudo indica para que o primeiro encontro deles tenha sido lá em God Valley. E provavelmente naquela época o Gaban varou o Sommers em um ataque só e por isso que ele falou que o machado dele estava cego. E essa interação dos piratas Roger com os Cavaleiros de Deus é interessante porque a gente sabe que o golpe mais foda do Roger era o Kamusari. E esse ataque tem esse nome por causa de uma história bem antiga do Japão, de um ataque que conseguiu matar um deus. Então é capaz que o Kamusari de Roger tenha sido inventado em God Valley quando ele precisou lutar contra os Cavaleiros Sagrados. E com isso, fazendo Gaban e Ureri, que tem, né, o hack do rei, também desenvolverem seus próprios ataques. Nesse momento a gente vê os Chapéus de Palha ali presos que nem bando de bucha e o Jinbe fala pra Robin não se esforçar. Afinal, os espinhos de Sommer aparentemente são de ferro, o que é com certeza uma surpresa. Porém, uma ação desesperada, Sommers faz um ataque em ar em Gaban com o nome de Guren Jigoku, que seria algo como o Inferno da Lotus Carmesim, que se vocês lembrarem é o mesmo nome do primeiro nível de Impel Down, aquele nível onde o Bug tava, era um bando de árvore vermelha espinhenta, o que faz a gente pensar, será que Sommers que inventou esse nível e aqueles espinhos lá de Impel Down são dele? Ou ele só se inspirou naquele nível e fez esse ataque? Porque se aqueles espinhos forem dele, se por acaso ele morrer aqui e o seu poder se desfazer em todo lugar, isso é interessante porque pode causar uma fagulhazinha de uma revolução em Impel Down. Algo que a gente está esperando desde muito tempo, desde que a gente acha lá que o Marco vai invadir o Impel Down, pegar o Evil, tal do Flamengo lá, mó galera. Mas Gaban tá simplesmente sem tempo para perder com esse maluco e ele simplesmente corta ele no meio com seu ataque Futenraku, que seria algo como corte da melodia celestial. Sempre fazendo essa referência desses ataques que pegam eles, né, com esse hack do rei infundido, tendo essa temática mais antiga, mais
mais celeste. Quando o Gaban corta o Sommers no meio e vê que não é mais uma ameaça, ele simplesmente sai correndo pra achar o seu filho, obviamente. E nesse momento, ao invés do Chopper parar pros seus amigos e tentar salvar eles, ele vai correndo em direção a Gaban, porque ele sabe que aquele homem tem a resposta para ferir os Cavaleiros Sagrados, e a gente tá vendo aqui a construção de um MVP. Nesse momento, vamos ali para o núcleo da escola e biblioteca, que já está em chamas, com o Kirigan e a Ange sendo obrigada a ter que colocar fogo em tudo. E com a gente vendo também o quanto o Kirigan é sádico fazendo tudo isso, rindo perante ao fogo. E nesse momento, vemos Jarul chorando por causa disso, falando que as palavras dos antepassados gigantes agora se foram. Quando é confirmado o incêndio, a Gunko fala pra garota voltar, afinal os gigantes cumpriram o lado deles. E nesse momento vemos a garotinha Aronia chorando e se desculpando por estar viva, com um paralelo bem interessante com a Nico Robin, né? No capítulo dela a gente já viu essa semelhança, mas agora com essas palavras mais ainda. Porém, finalmente Gaban chega perante Gunko e a gente acha que ele vai botar pra fuder, mas nesse momento a criançada avisa pro Colin, que tá no começo da fila, que o Yarsan chegou, o pai dele chegou, e Gaban implora mentalmente para que Colin não o chame, afinal isso faria dele um refém perfeito. Porém, Colin, não tendo essa percepção, não tendo essa sagacidade de alguém que conhece a guerra, acaba ficando muito feliz que seu pai tá chegando e grita pra todo mundo que ele é forte pra caralho e que ele é pai dele. Nesse momento, quando Gaban tenta atacar a Gunko, ela simplesmente vai com a sua flecha até Colin em uma velocidade inexplicável. A Gunko é simplesmente muito quebrada com esse poder. E rapidamente ela faz uma espada, parece uma espada de junta, né, de cavalo, contra o pescoço do Colin, sabendo que ele é o refém perfeito para utilizar contra Gaban. Nesse momento, Gaban pensa que essa vai ser a última chance. Se eu acabar com isso, o fogo pode ser apagado e as crianças podem ser salvas, mas para isso será necessário um golpe fulminante. Então ele pede para Colin ser forte e aguentar, e assim o garoto grita, ele fala que é um guerreiro, que ele vai aguentar qualquer porra que essa garota fizer. E a Gunko fala algo muito interessante: uma vez perdida, a vida não retorna. E é claro que ela tá falando isso para o Colin, mas talvez isso seja uma dica que essa regra se aplica a ela também. A gente sabe que os Cavaleiros Sagrados regeneram de qualquer ataque fatal, mas talvez essa frase tenha um sentido um pouco mais metafórico, no sentido de que ela talvez não tenha mais vida, a vida dela tá na mão de outra pessoa, que a gente já vai ver daqui a pouco. Quando o Gaban tá se preparando, é inevitável, ele lembra do momento em que Colin nasceu e um dos fenômenos biológicos mais interessantes do mundo de One Piece, na qual um humano conseguiu gerar um bebê com uma gigante. E o mais interessante é ver aqui que o Gaban, 4 anos depois da execução do Roger, já tinha a sua famosa cicatriz, que muitos julgam ser a cicatriz de queimadura, fazendo sentido a sua lenda ser tão conhecida, afinal ele já tem a cicatriz há bastante tempo. De qualquer maneira, Gaban se prepara para atacar com tudo a Gunko, achando que vai ser mais rápido que tudo e vai conseguir salvar seu filho. Porém, ele usa seu hack de observação para ver o futuro e vê que ele não será rápido bastante e Gunko irá matá-lo se ele continuar. Então uma lágrima cai imediatamente e ele se rende perante a Cavaleira Sagrada. Nesse momento, Gunko fala: que ser fraco. E então atira suas flechas contra Gaban. 3 flechas são atiradas contra a lenda da Velha Era e ele começa a cair do galho da árvore rumo ao chão. Como eu falei antes, a saga final está aí para mostrar que a Velha Era é muito forte, mas agora o holofote são dos jovens. Porém, contra tudo e contra todos, o nosso MVP em ascensão aparece, Chopper, o médico, pulando atrás do Gaban para salvá-lo. E sinceramente, eu já tô imaginando aquela cena do arco do Pen, do Naruto chegando com um sapão no meio de tudo. Vai ser a mesma coisa com o Chopper. Ele vai chegar boladão com o Gaban e todo mundo vai ficar de queixo caído. Colin é obrigado a ver a queda do seu pai, enquanto a flecha manda as crianças andarem para frente. Então ele grita a palavra papai, pai, pai, e desesperado. E nesse momento, Gunko tem uma espécie de flashback, um choque na sua mente que não deveria acontecer, dela, mais nova, gritando pai, como se estivesse sendo separada deles ou algo do tipo. Então, vemos um dos quadros mais interessantes desse capítulo, na qual vemos um jovem Brook de mãos dadas com o que parece ser uma pequena Gunko. E pela relação demonstrada aqui dos dois e pela forma como eles estão sendo apresentados, parece muito que o pai de Gunko é o Brook. A gente sabe muito
muito pouco do passado do Brook além dos Piratas Rumbar. Sendo que a gente sabe que o Brook só entrou nos Piratas Rumbar quando ele tinha ali para mais de 30 anos de idade. E a gente sabe um pouco mais do passado dele porque lá no arco de Thriller Bark, quando ele se apresenta para sua tripulação depois do Luffy ter convocado ele para ser um Chapéu de Palha, ele meio que dá o currículo dele pra galera e ele fala que ele já foi um líder de um comboio de escolta em um reino do West Blue. E a gente sabe que nesse reino, além dele ser um soldado, ele já era um espadachim. E ele fala nessa imagem pra pequena Gunko que o sonho dele era se tornar um pirata. Então foi antes dele se juntar aos Piratas Rumbar, mostrando que essa relação de Gunko e Brook se deu no reino onde Brook morava, pelo menos é o que tudo indica. E nesse momento vemos o Brook amarrado ali e ele fala o seguinte: você se parece com ela. Me perdoe. E é como se tivesse uma conexão de pai e filha na qual Gunko percebe que Brook faz parte da memória dela, faz parte do passado dela. E então, quando ela sai correndo para ir atrás do Brook, uma interferência acontece e ela para na hora. Nesse momento, vemos que Sommers, por mais que tivesse partido no meio, ainda está vivo. Em uma relação meio Ope no Mi, né? Onde a parte dele foi separada do corpo, mas ele ainda não morreu, o que é bem perturbador. Porém, nós ouvimos uma voz no ar que diz o seguinte: a que se deve tamanha demora? Com Kirigan percebendo que essa voz é de Imu-sama, provando que os Cavaleiros de Deus conhecem a voz de Imu-sama, ou seja, eles já se encontraram com ele, sabe que ele existe, o que fortifica ainda mais as teorias do abismo ser algo do Imu realmente. Nesse momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. E é claro que toda a situação aponta para um ataque do Exército Revolucionário contra a Terra Sagrada. Afinal, eles fizeram todo um trabalho de minar as forças da Terra Sagrada, de impedir os carregamentos de comida para atacar eles enquanto eles estiverem fracos. Mas literalmente, no primeiro capítulo do arco de Elbaf, a gente viu uma interação dos piratas do Barba Negra, onde Lafitte, estando no QG de Umit, um dos imperadores do submundo, ele reporta pro Tite o que os revolucionários estavam fazendo, mirando as gôndolas do Redport, bloqueando a comida da Terra Sagrada, falando que eles estavam fazendo catiço. E nesse momento, Tite fala que eles não vão ficar parados diante disso, eles têm que agir. O que me leva a crer que esse ataque contra a Sagrada não é obra dos revolucionários, e sim obra dos piratas do Barba Negra. Eu sei que é um pouco difícil acreditar nisso, afinal todo o ponto do Barba Negra é fazer com que Hashinosu se torne uma ilha afiliada ao governo mundial. Se ele atacar a porra da Sagrada, meio que fudeu, mas o ataque deles lá dentro poderia ser explicado pela Devon ter conseguido pegar a aparência de São de Garcia Saturne lá em Egghead, uma parada que ninguém sabia pra que ia servir, já que Imu matou Saturne, mas talvez tenha sido usada para eles ganharem acesso à Terra Sagrada, já que os soldadinhos da Terra Sagrada nem devem saber o que aconteceu com Saturne, se ele é no Gorosei, se não é. De qualquer maneira, no último quadro do capítulo, Imu-sama possui Gunko e diz que agora Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. A gente vê no hack do rei bolado saindo da Gunko e o que parece o cabelo dela crescendo, e muita gente vem teorizando que isso seria porque Imu é uma mulher. Vamos lá. O que dá a entender é que Imu possuiu Gunko porque ele viu que estava dando merda na lavagem cerebral dela, então ele a possuiu para travar todo esse processo. A pergunta é: Imu consegue fazer isso com todo mundo, com os Gorosei, com os Cavaleiros Sagrados, todas as pessoas que são tocadas pelo abismo, ou ele consegue fazer isso só com a Gunko? Agora meio que tudo tá se encaixando, né? O fato da Gunko ser só Gunko, ela não tem nenhum nome de nenhuma família, que nem o Kirigan ou o Sommers, o que muita gente achava que era uma parada meio York, né? A York fez um puta feito e falou: eu quero ser um dragão celestial. E as pessoas teorizavam que Gunko também foi uma dessas pessoas que fez um grande feito e pediu para ser um dragão celestial e entrou nos Cavaleiros Sagrados. Mas agora, sabendo que Gunko tem memórias trancadas, mas emocionalmente ela tem uma ligação com o Brook pelo fato das músicas preferidas delas serem do Soul King, ela acha conforto naquela voz, naquelas músicas, e também isso explica o comportamento dela ser tão errático e às vezes muito robótico, porque ela literalmente tem uma lavagem cerebral, não se lembra de muita coisa, ela só sabe as diretrizes dela de que somos deuses, governo mundial e o caralho. E sabendo que ela é uma menina que aparentemente estava em um reino do West Blue, que é o país de origem do Brook, pode ser um reino totalmente novo, ainda não falado, mas a gente tem alguns
reinos do West Blue que a gente pode mencionar aqui. A gente tem o reino de Ilícia, que a gente viu lá no Reverie sendo comandada pelo rei César, mas no passado o antigo rei era um cara chamado Thalassa Lucas, que foi o cara que falou no Reverie pra galera investigar o Dragon, que ele seria um problema no futuro. A gente também tem o reino de Ballywood, que é comandado pelo rei Hamburger, que foi o presidente do Reverie, que parece o Abraham Lincoln, mas a gente tem também um reinozinho que ficava no West Blue, que tem muita coisa em volta dele, que é um reino conhecido como God Valley. O incidente de God Valley aconteceu há 38 anos atrás. O Brook virou um pirata arrombar no mínimo há 51 anos atrás. Ou seja, God Valley ainda estava de pé quando o Brook era um líder de um pelotão de um reino. E ele ser alguém de God Valley poderia explicar muito o porquê ele conhece cavaleiros sagrados e também como a Gunko parou na mão do governo mundial. Afinal, no festival de caça deles, algum Tenryubito, até mesmo o Saturn, pode ter se interessado pela criança Gunko, ter pego ela para se tornar, né, o experimento dele. E a gente sabe que o Saturn faria isso porque ele fez isso com a Bonnie, injetando coisas na Ginny enquanto ela ainda estava grávida da Bonnie para ver se o experimento dele ia dar certo. A única parada que me tira de fato é que a estética do Brook não se parece nem um pouco com a estética de God Valley. God Valley parece ser uma cidade com uma estética mais velho oeste, né? Tem uns salãozinhos e tal. O Brook parece ser de um reino mais pica, né? Mais rico, um reino mais na pegada do Cavendish, só que no West Blue. E toda essa questão do Imu me fez pensar no poder dele, porque eu acho que isso aqui vai além do abismo. E eu vou tentar cravar aqui e falar que a fruta do Imu é a fruta do contrato, a fruta do pacto. Já que Imu tem toda essa estética zona do diabo, do rabo de seto, caralho, seria uma fruta que tematicamente faria sentido com a personalidade que a gente anda vendo. E vamos também falar dos cabelos da Gunko que cresceram no momento que ela foi possuída por Imu. Você pode dizer que Imu é um cara com um cabelo grande, por isso cresceu o cabelo, mas eu acho que nesse contexto, né, dele possuindo uma mulher e tudo mais, tudo indica para que Imu realmente seja uma mulher. Uma parada um pouco complicada seria a fixação que Imu tem por Lily, né, fazendo ele ser meio um stalkerzão da porra. Não tô falando que não existe mulheres stalkers lésbicas e tal, claro que não. Mas quando a gente tá falando desse arquétipo em uma obra de ficção, geralmente é representado por um homem stalker e a mulher vítima, mas é bem antiga a teoria de Imu ser uma mulher. Muita gente, né, faz fanart de Imu como se ela fosse dos três olhos. Eu pessoalmente sempre considerei Imu com uma forma meio agênero, né, não dá pra definir o que ele é. Um bagulho meio Tengen, de Jujutsu Kaisen, alguém que transcendeu a forma humana e é outra coisa atualmente. Afinal, a gente tá falando de um caboclo que viveu mais de 800 anos. Mas uma coisa que eu notei aqui também é que quando Gunko lembra do seu passado, ela tinha cabelo longo no passado. E no momento que Imu possui ela, é como se ela voltasse para aquela mesma quantidade de cabelo. O que pode demonstrar que não é Imu é uma mulher e por isso o cabelo dela cresceu, mas sim ela tá meio que retrocedendo ela, dando mais vitalidade para Gunko, algo do tipo, já que Imu tem esse tema, onde ele escolhe quem morre e quem vive, alterou a idade do Saturn, por exemplo, fazendo ele morrer de velhice depois de vários anos vivo. Então, com certeza, só esse quadro já é fruto de 1 bilhão de teorias. Eu vi nos últimos dias que muito está sendo falado do novo Haki, que explicaria o ataque de Gaban no Somers e como ele conseguiu parar a regeneração, mas sinceramente eu acho que é um pouco tarde demais pra gente ser introduzido a um novo Haki. A gente tá literalmente na saga final e a gente nem viu o Haki azul que muita gente falava que o Arlong que tinha e tal, era meio meme, mas enfim. E em relação à situação do Gaban, ou ele vai sair de cena e aparecer com o Chopper que nem o Naruto, que nem eu falei lá, ou ele, caindo do submundo, vai dar de cara com a galera, né? Com o trio monstro, Loki, os novos guerreiros gigantes, a galera. Porque essa rapaziada, vulgo as pessoas mais fortes dessa caralha de ilha, estão no submundo, entre aspas, se recuperando já faz um tempo, já tá na hora de voltar, amigão. E talvez o gatilho pra isso seja sentir o Haki do rei de Imu, que talvez lembre ou tenha propriedade semelhante com o Haki de Joy Boy, né? Sentir um Haki antigo, algo meio bizarro. Esse arco só continua cada vez mais a ficar mais hypante, mais eletrizante, mais dinâmico a cada capítulo que passa e eu tô adorando isso. Esse capítulo com certeza valeu a pena
esperar. Pra mim, top 3 capítulos de Elbaf, acredito eu. E teve tudo que a gente queria, né? Revelações bombásticas, momentos hypantes, momentos de lutas fodas, com muita coisa acontecendo em um curto período de tempo. E vamos rezar para que Elbaf continue assim e que a saga final continue a nos mostrar o quão foda ela consegue ser. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Arroz dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Urei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaku e o Magishi, que odeia baixinhos, Renan Correia, Ticumia, Paulo Vitor, Abroba, Ria Benedito, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Worth, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Saki, Igor Viano, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, M. Guido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Piru, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, Amo Chutar, Jojo Reference, por favor, só muda porra do nome, Hulk, Quebra-Cabeças, Project A, Gabriel Fraga, Timona Lítio, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobinho Ó, É Verdade, Devens, Karma e Ana Bica. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobre sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!